Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h22. Vida Acadêmica. O assunto hoje no quadro Vida Acadêmica, Prêmio CAPES de Talento Universitário. Quem conversa conosco sobre o tema é a nossa colunista, a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês sobre essa iniciativa super importante. E o que é, então, esse prêmio, Mari? Olha, Sérgio, o Prêmio CAPES de Talento Universitário vai premiar com R$5.000 1.000 estudantes de graduação brasileiros. Isso totaliza um investimento de R$5 milhões nos alunos que estão no primeiro ano da universidade e que tiveram a melhor colocação em uma prova que foi realizada esse domingo pela CAPES em todo o Brasil. A proposta desse prêmio é reconhecer o desempenho desses estudantes que tenham algum grau destacado, no desenvolvimento das competências cognitivas. Esse prêmio também vai subsidiar estudos e pesquisas que sejam relacionadas com as competências finalísticas da CAPES. Por exemplo, a CAPES trabalha, com investimento na formação de recursos humanos de alto nível no Brasil e fora, trabalha também na promoção da educação continuada de professores. Então, os resultados dessa prova vão poder subsidiar as políticas públicas na área de educação em nível básico e superior. E também é uma forma de incentivar a formação desses alunos que são ingressantes no ensino superior no ano de 2019. E quem participou, então, desse Prêmio CAPES Talento Universitário, Mari? Olha, puderam concorrer ao prêmio todos os estudantes que entraram na universidade esse ano e que fizeram o Enem em 2017 ou 2018, fizeram e fizeram a mesma prova, não só se inscreveram. E com os resultados, como eu disse, vai ser possível que o Ministério da Educação gere indicadores para verificar onde os alunos de ensino médio que entram na universidade têm mais dificuldade, seja em português, em matemática, em lógica, enfim. Mas para participar, então, a pessoa tinha que ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem, tinha que ser um estudante brasileiro que estava matriculado em uma universidade brasileira em 2019, num curso de graduação. Não poderia ser alguém que tivesse já alguma bolsa de estudo relacionada à CAPES ou CNPq ou qualquer outra bolsa, pública ou particular, e também não pode ser gente que está devendo para a CAPES, nem para o CNPq, nem para o governo federal. E Mari, como é que foi essa prova? Olha, Sérgio, a prova foi aplicada em 60 municípios. Todas as capitais e as cidades que tinham uma reconhecida tradição universitária, por exemplo, Alfenas, Viçosa, onde eu estudei, Lavras, Montes Claros, São João del Rei, Uberaba, Uberlândia, em Minas Gerais, por exemplo, São Carlos, São José dos Campos, também foram sede da prova. A prova ela teve uma duração de 4 horas, com 80 questões de múltipla escolha, e não tinha redação. O resultado dessa prova vai ser divulgado possivelmente em fevereiro do ano que vem. E uma coisa que eu achei interessante, queria destacar, é que no edital prevê que em caso de empate, o desempate vai ser com base na nota da redação do Enem de 2018 e também vai priorizar o candidato que tem uma renda familiar menor que tenha sido declarada no questionário socioeconômico do Enem de 2018. Então, apesar de não ser uma prova que tem redação, a redação do Enem vai ser um dos critérios de desempate. E Mari, mais uma questão. Por que essa iniciativa ela é importante? Olha, Sérgio, esse prêmio, eu não me recordo dele ter sido promovido em anos anteriores pela CAPES. Na minha avaliação, é um reconhecimento ao desempenho dos estudantes. Imagina, um estudante que acabou de entrar na universidade, vai fazer uma prova e os 1.000 primeiros vão ganhar R$5.000 cada um. E além disso, esses estudantes, isso é um incentivo para que eles participem dessa prova e com isso gerem dados que poderão ser utilizados pelo Ministério da Educação para desenvolver estudos, desenvolver pesquisas na área de educação.
Interessante também, Mari, que você até conversou com uma aluna que fez essa prova, e é interessante também nós sairmos um pouco só da parte analítica para ver a parte prática, não acha? Exatamente, Sérgio. Eu conversei com uma estudante de medicina da Federal de São João del Rei, de Minas Gerais. O nome dela é Luísa Tavares. Ela estuda lá no campus de Divinópolis, no interior de Minas Gerais. E ela conta pra gente um pouquinho das impressões dela sobre esse processo. Por que ela fez essa prova? Vamos ouvir. Então, Mariela, o que mais me motivou foi, de certa forma, acho que tanto eu quanto os outros, foi essa parte de prêmios, né? Porque se você pensa, 1.000 pessoas, os 1.000 primeiros lugares vão receber R$5.000 cada um. Então, foi uma grande quantia, né, que eles separaram justamente para essa prova. E pelo que tanto a minha parte quanto os meus colegas, é porque não é, né, você sabe muito bem disso, não é por estar dentro de uma faculdade federal que os gastos não são consideráveis, né, não são exorbitantes. Então, a maioria, com esses R$5.000, pretende investir em alguma coisa em relação à carreira. Por exemplo, eu tenho um colega que ele disse que se ele ganhar, ele vai guardar para a residência dele. Eu, por exemplo, eu tenho um computador muito antigo, certo? E às vezes faz falta por causa da faculdade. Por exemplo, a gente tem uma aula de radiologia que tem que baixar um programa, né? No meu computador o Windows é muito velho, então o programa não baixa. Então, assim, são certas demandas que a faculdade te dá, que mesmo ela sendo pública, é complicado. A gente tem que dar os nossos pulinhos. Então, eu achei muito interessante essa ideia do CAPES de proporcionar, de certa forma, um investimento na sua vida universitária, né? Claro que cada um decide o que vai fazer com R$5.000 se ganhar, mas ele está dando essa oportunidade. Então, assim, achei muito interessante mesmo. Interessante mesmo também é o depoimento da Luísa Tavares, né, Mari? Contando a realidade que o aluno enfrenta e que uma iniciativa como essa, muitos podem falar que é um valor pequeno, mas causa muita diferença na vida de um estudante. Nossa, para um estudante universitário, Sérgio, imagina, eu lembro da minha época, até para quem não é universitário, gente, olha o preço, o valor do nosso salário mínimo, R$5.000, é bem mais do que um salário mínimo, né? Ela contou também, eu tentei ter acesso à prova, mas eu não consegui, a CAPES não me respondeu. E aí, então, eu perguntei para ela contar para a gente um pouco as impressões dela para a prova, e ela trouxe informações interessantes também. Agora, em relação à prova em si, a primeira observação que eu te faço é que houveram muitos faltantes na minha sala, muitos mesmo. Se teve uma certa proporção em todas as salas desses faltantes, faltaram muitas pessoas. Porque realmente era uma inscrição que você não tinha que pagar, né? Eu acho, às vezes podem até mudar isso depois. Não que tenha que ter uma taxa de inscrição enorme, mas algum valor, sabe? Porque as pessoas realmente não dão valor. Deu dó, sabe? De ver tantas impressões à toa. Nossa, sério, Mariela, foi um bolo assim gigante. Muitas pessoas faltaram. E eu perguntei na sala dos meus outros colegas, eles também falaram que muitas pessoas faltaram na sala deles. Então, depois vai ser interessante se eles lançarem algum tipo de estatística, né? De quantas pessoas se inscreveram e quantas realmente fizeram a prova. E aí, foram realmente 80 questões de conhecimentos gerais. E a minha impressão, né, de tanto tempo fazendo o Enem, eu faço o Enem desde 2011, eu só não fiz esse ano, né? Então foi de 2011 a 2018 fazendo o Enem, fazendo 1.000 simulados, assim, realmente tendo uma rotina de Enem. A impressão que eu tive é que eu estava fazendo o Enem novamente. Assim, não é brincadeira. O gabarito tinha a mesma forma que o gabarito do Enem. A diagramação da prova, sabe? Tudo certinho, igual o Enem, as questões iguais, muito parecidas, né? O estilo, o Enem, ele, com o tempo, ele desenvolveu um certo estilo que você reconhece de longe uma questão do Enem. Então, realmente eram questões do Enem. Eram questões que realmente estavam cobrando o conteúdo dado em ensino médio. Então, eu até brinquei, depois que eu saí da prova, que a sensação que eu tive é que eu tinha voltado para a época de Enem, para a época de cursinho, porque foi realmente assim, igual. Eu não tenho dúvidas disso. Interessante, Mari. Ou seja, a CAPES abre a oportunidade, as pessoas não reconhecem, gasta-se com a impressão das provas e a gente vê a importância que ela dá a essa iniciativa da CAPES. Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que também foi a primeira
iniciativa nesse sentido, né? Então, a gente espera que o governo federal continuar fazendo esse prêmio, aos poucos ele seja mais divulgado, né? Porque a gente vê que é fácil, né, criticar, né, as críticas ao Ministério da Educação, a CAPES, redução de investimentos, verbas, aí tem uma oportunidade como essa e as pessoas não aproveitam. É verdade. Inclusive, eu vi pouquíssima divulgação na imprensa, né, sobre essa informação. Está certo, Mari. E para o futuro, talvez na próxima semana, vamos falar de um outro prêmio da CAPES, que é o Prêmio CAPES de Teses. Você já... É a primeira vez desse prêmio CAPES? Já existe isso há algum tempo? Não, ele já existe há muito tempo. Eu já fui em 2 prêmios desse. É uma festa bastante bonita que reconhece os principais trabalhos de doutorado de cada ano, em cada uma das mais de 40 áreas diferentes de atuação dos pesquisadores brasileiros. Então, é um prêmio muito bacana. Eu espero que a gente consiga falar com o presidente da CAPES na semana que vem sobre ele, porque a premiação já é por agora. E para o próximo, então, prêmio que estamos falando agora, esse prêmio da CAPES, que é o Prêmio CAPES Talento Universitário, qual dica que você já deixa para o próximo prêmio? Todo mundo tem que fazer o Enem, né? Se sem o Enem, não vai conseguir fazer o Prêmio CAPES de Talento Universitário. Primeira coisa é essa, tem que fazer o Enem. Sabe outra coisa que eu acho que é importante divulgar? Pois não. É que a inscrição era gratuita, Sérgio. Foi isso que ela até citou. Nem pagar. Exato, nem precisava pagar. Então, enfim, qualquer pessoa podia ter participado, né? Está certo, Mari. Muito obrigado pela sua participação hoje conosco aqui na Rádio Justiça, falando sobre o Prêmio CAPES Talento Universitário. Mari, muito obrigado, e quem quiser saber mais informações sobre a vida acadêmica, o que pode fazer? É verdade, eu sempre esqueço de falar. Pode acessar o meu canal no YouTube, youtube.com/Mariela Oficial, Mariela com 2 L's. Espero vocês lá. Um abraço, Mari, até a próxima semana. Até a próxima, Sérgio, obrigada.